Olá, eu sou o Paulo Reis, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje apresentaremos o documentário chamado Nossa História Brasil. Traremos um tópico muito importante para a fundação do nosso país, que seria a mineração no Brasil. A mineração é uma atividade que moldou o país de diversas maneiras, não apenas desenvolvendo o setor econômico, mas também impactando muito no social e ambiental. Antes de falarmos mais detalhadamente sobre as principais transformações e consequências da mineração nas áreas do conhecimento até os dias de hoje, precisamos primeiramente entender como aconteceu esse ocorrido. Para isso, chamamos nossos doutores e professores Júlia Oliveira, Lívia Cristina e Miguel Bocuji para nos contarmos um pouquinho sobre. E para isso, vamos dar uma palavrinha ao professor Miguel Bocuji e à doutora Júlia Oliveira. Muito obrigado. A história da mineração no Brasil entrelaça com o próprio desenvolvimento do país, desde as expedições dos bandeirantes em busca de ouro, pedras preciosas, até a exploração moderna de minerais estratégicos. A atividade de mineradora mudou a sociedade e a economia brasileira. Podemos dizer que esse período pode ser dividido em três partes. A primeira é chamada de Ciclo do Ouro, de 1690 a 1820. A descoberta de ouro em Minas Gerais provocou um ciclo de intensa atividade mineradora e impulsionou a economia colonial brasileira. Cidades como Ouro Preto e Mariana floresceram como centro de atividade mineradora, atraindo milhares de pessoas em busca de fortuna. A riqueza gerada pelo ouro financiou a construção de igrejas, escolas e bibliotecas, que impulsionou o desenvolvimento sociocultural da região. No entanto, o ciclo do ouro também teve seu lado sombrio. A exploração intensa de recursos naturais causou grande impacto ambiental, causando desmatamento, erosão e poluição dos rios. Outro aspecto negativo foi que a mão de obra escrava foi imposta como fundamental para a extração do ouro, que acabou intensificando a brutalidade do sistema escravocrata e aprofundando as desigualdades sociais. A segunda parte foi no século XIX e é chamada de declínio do ouro e diversificação. Com o declínio da produção de ouro no final do século XVIII, a mineração brasileira entrou no período de transição. Um fato muito interessante é que a busca por outros minerais como ferro, carvão e manganês impulsionou a exploração de novas regiões como Carajá, Serra do Navio e Maciço do Urucum, que fica localizado no Mato Grosso do Sul. A descoberta de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares do país também abriu novas perspectivas para o setor. A diversificação da mineração contribui para a redução da dependência na mineração do ouro e para a modernização da economia brasileira. A indústria siderúrgica, por exemplo, ela se beneficia da mudança do minério de ferro, o que acaba impulsionando o desenvolvimento da infraestrutura e da industrialização do país. Para finalizar, a última parte ela se chama modernização e globalização. O século XX e o século XXI, eles trazem consigo a modernização da mineração brasileira, com a adoção de técnicas mecanizadas e automatizadas que aumentam bastante a produtividade e a competitividade no setor. A abertura da economia brasileira na década de 1990 impulsionou a exportação de minerais para todo mundo, o que acabou tornando o país um importante player no mercado global. O crescimento da demanda global pelos minérios, pelos minerais, ela foi impulsionada pela industrialização e pelo desenvolvimento tecnológico, o que acabou apresentando novas oportunidades no setor de mineração brasileira. No entanto, é possível perceber também o surgimento de desafios importantes, como a necessidade de minimizar o impacto ambiental da mineração e promover o desenvolvimento social das comunidades locais. Sei que pedi demais, mas poderia explicar um pouquinho melhor como é que a mineração afeta o meio ambiente hoje em dia? Claro, a mineração também afeta muito o meio ambiente, como por exemplo, se não é realizada a retenção com cuidado, quando é retirado o chumbo e o zinco do solo, ele acaba destruindo o terreno por conta
conta da liberação de arsênio, que é uma substância muito poluente para o ser humano e para o solo. Em determinadas maneiras de minerar, é utilizado o processo de desmatamento e a retirada do solo fértil de regiões com rochas e minerais, como, por exemplo, a lavra céu aberto. O meio ambiente acaba recebendo muita poluição com a detonação de explosivos que são utilizados para a destruição de rochas que não são possíveis serem retirados com equipamentos de escavação. Esse processo é mais conhecido como blasting e ele acaba afetando em grande escala a qualidade do ar. E um exemplo de quanto a mineração afeta o planeta e a sociedade é Minas Gerais. Em 2015 houve o rompimento da barragem do Fundão, pertencente à mineradora Vale e Controlada. Porém, em contrapartida, a mineração no Brasil gerou cerca de 2,4% do PIB em 2019 e apenas no ano passado teve um saldo de 248,2 bilhões, mostrando o alto faturamento que o país tem com essa prática. Muito obrigado pela participação e agora trazemos mais informações sobre a influência da mineração diante das diversas áreas do conhecimento, agora falando mais sobre a sociedade e o pensamento das pessoas da época. Então agora passamos a palavra para a especialista no assunto, professora Lívia Cristina. O surgimento de uma sociedade mineradora trouxe consigo senhores de engenho, escravos, aventureiros, além de trabalhadores livres. Com isso, mudou o cenário brasileiro, além de influenciar decisivamente na produção literária da época. A sociedade mineradora era composta por tensões e contradições, como a opressão contra escravos, a exploração de trabalhadores livres, além da concentração de riquezas nas mãos do senhor de engenho. Tudo isso gerava uma grande insatisfação na sociedade e gerava diversos conflitos, o que acabou servindo de inspiração para obras literárias que retratavam a realidade da época vivida, com riquezas de detalhes, além de críticas sociais. Os pensadores condenavam a escravidão e defendiam completamente a liberdade individual, tanto para escravos como para mulheres, onde eram relegados a um papel secundário na sociedade. Dentre eles estavam autores como Cláudio Manuel da Costa, Tomás de Antônio Gonzaga, além de José Basílio da Gama, que buscavam, em suas obras, aplicar princípios iluministas à realidade da sociedade mineradora. Um exemplo disso é o livro As Cartas Chilenas de Gonzaga, que criticava o governo de Minas Gerais sobre o período de mineração brasileira. Apesar das críticas da realidade na época, os pensadores da mineração também acreditavam no progresso e na capacidade de um futuro melhor para a sociedade. Defendiam a educação como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento social e individual, e propunham reformas políticas e sociais que viessem a construir uma nova sociedade próspera e justa. Isso é tudo que eu e meus colegas temos a falar sobre a mineração brasileira. Muito obrigada por assistir e até a próxima!